Para a vida de vocês. Quem crê que Deus tem planos maravilhosos para essa igreja, né? Nós temos orado muito por vocês, vocês estão no nosso coração. Como o pastor Diego disse, eu conheço o Diego e a Carol há mais de 10, acho que pelo menos 10 anos, né, Diego? Acho que mais, né? Porque foram 10 anos ministrando ali, né? Então, o Diego sempre ia me buscar, né, no aeroporto, levar para a escola adorando. E a gente já tinha o contato ali, né? E a gente conversava. E ele sempre falava de vocês, né? E de repente algo nos aproximou que não era o desejo de ninguém, não é verdade? Mas Deus tem planos. A gente nunca sabe o que está no coração de Deus, é verdade ou não é? Eu até disse para o pessoal que foi lá para Araçatuba, nós também enfrentamos uma grande perda na igreja, um dos pastores que fundou a igreja conosco. Ele estava passeando com os filhos de férias, e aí ele foi para o hospital, teve uma falta de ar, teve um infarto fulminante, deixou uma criança de 5 anos, outra de 3, né? E era meu maior amigo, meu maior companheiro. Eu lembro que eu chorei 4 horas debaixo do chuveiro, e era um domingo, né? Como é que eu ia levar a palavra para a igreja naquele domingo? E eu me recuperei, fui pregar, e alguém, na hora que eu cheguei, sempre tem aquelas perguntas, não é verdade? Tem uns irmãos abençoados, tem ou não tem, queridos? Eles vêm com perguntas, né? Então, eu falo, sempre tem aquelas perguntas interessantes. Começou a dar muita dengue em Araçatuba uma vez, e aí 40% da população estava com dengue, e umas 400 pessoas na igreja pegaram dengue. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o que está acontecendo com a igreja? Olha quanta gente tem dengue. Eu falei: que a igreja mora aqui em Araçatuba, não mora na Lua. Se 40% da cidade pegou dengue, você acha que o mosquitinho da dengue vai fazer assim, ó, esse aqui é da comunidade, vou desviar dele, vou picar o outro? Não, para quem está vivo o mosquito pica, é verdade ou não é, queridos? Então, tem coisa que não depende. Alguém me perguntou: pastor, e aí? Por que Deus levou o pastor Barulho? Eu falei: eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus nunca erra. Deus erra, queridos? Ele nunca erra. Então Ele tem seus planos, tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle, Ele tem o controle de todas as coisas, não é verdade? E nós sabemos que muitas vezes nós vamos enfrentar situações que nós não estamos esperando, mas mesmo assim, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus vai nos abençoar, Deus vai estar nos fortalecendo, nos guardando, nos abençoando, estando conosco em todos os momentos. E eu creio, queridos, que mais do que nunca, Deus está com esta casa em nome de Jesus, e Deus estará sempre com a vida de vocês. Deus está com esse lugar. Deus, eu estou marcando aqui porque eu estou mudando que eu vou pregar, tá bom, queridos? Então, é por isso que eu estou pegando aqui algo que eu estou tirando aqui. Eu estava vendo aqui o que ministrar para vocês, e eu queria colocar algo para vocês que Deus tem colocado ao meu coração. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho, queridos, porque eu estava orando e o Espírito Santo começou a mexer comigo aqui de algo que eu queria trazer para vocês. Eu quero trazer uma palavra muito simples para o teu coração nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Pega a Bíblia para mim, queridos. Alguém tem a Bíblia, a tradução atualizada aí para mim, por favor? Isso aqui é transformador. Alguém tem a revista atualizada aí? Eu vou, senão eu marco no meu. Espera aí um pouquinho. É que essa que eu tenho os versículos de cabeça, queridos. Segundo Reis, capítulo 6. Está aqui. Eu já consegui aqui, só um minutinho. Está aqui. Obrigado, viu? Obrigado, é que eu puxei aqui no computador agora. Obrigado, minha irmã, desculpa, viu? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Você quer ficar em pé? Pode ficar, por favor. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos o lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide.
E disse um: serve-te de ir com os teus servos. E ele tornou: eu irei. Foi com eles, e chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. E então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite. Obrigado por toda essa liderança que está aqui, Jesus. Obrigado, Pai, por esta casa, por aquilo que o Senhor está fazendo, vai continuar fazendo nesse lugar. Mas eu quero pedir agora a tua bênção e a tua direção sobre esta reunião de líderes, Pai. Que o Senhor esteja ministrando e fortalecendo os nossos corações. Mas nós declaramos desde já: é a Ti e somente a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Essa palavra, queridos, ela é muito, muito interessante. Está aqui em 2 Reis, né? Quando o profeta Eliseu, ele faz flutuar um machado. E é interessante porque esse profeta, você sabe, ele foi o profeta que ele teve a unção dobrada do profeta Elias. Fruto de uma paternidade. Fruto de um manto que foi passado a ele, fruto de uma honra ministerial, fruto de um discipulado. Se você olhar um pouquinho antes, né, de Eliseu receber a unção dobrada, ele diz assim, ele passou por alguns lugares, ele passou por Gilgal, e Gilgal fala do lugar de tratamento. Se você olhar, quando eles estavam para entrar na terra, em Gilgal, eles tiveram que circuncidar, e naquele momento em Gilgal, o opróbrio foi removido, a vergonha foi removida, para que eles pudessem ser abençoados. Então Gilgal fala de lugar de tratamento, tratamento da carne, de santidade, de bênção. E ali naquele momento, Elias falou para ele: fica aí, Eliseu. Ele falou: não, eu vou continuar com você. E de Gilgal, eles foram para Betel, e Betel é casa de Deus. Fala de um relacionamento juntos, não apenas num lugar de tratamento, mas de um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se faz presente. Betel é casa de Deus, é onde Deus mostra o seu coração, aquilo que Ele é. Mas naquele momento, Elias também fala: para aí, pode ficar aí. Ele fala: não, nós vamos continuar. E daí eles vão para Jericó. E Jericó fala do lugar onde muralhas caem ao chão. Eu creio que na caminhada de vocês, muitas muralhas já caíram. Caíram ou não caíram, queridos? Muitas muralhas vieram ao chão, Deus abençoou, fala de milagres sobrenaturais, de bênçãos sobrenaturais, mas a caminhada não parou ali. De Jericó, eles foram para o Jordão. E Jordão fala do rio de Deus, do lugar da presença de Deus, do lugar onde o Espírito Santo, o Senhor, se manifesta. E eles passaram por esses lugares. E quando eles atravessaram, né, fruto da submissão, de um pedido específico, ele recebe um manto profético. E esse manto profético, se você olhar na vida de Eliseu, ele abriu caminhos impossíveis. Tanto é que na volta, ele chega diante do Jordão, ele fala: o que eu faço? Ele pega o manto de Elias e dá um grito: onde é que está o Deus de Elias? E ele joga o manto sobre as águas, e as águas se abrem. Então, abriu caminhos impossíveis. Adoração, se você for olhar, quando ele chama o tangedor, de repente está lá os reis cercados, ele fala: manda chamar o tangedor. A hora que a camarada começa a adorar, Deus começa a trazer vitória, quebrou o espírito de endividamento da viúva. Havia um manto profético que trouxe multiplicação. A primeira multiplicação de pães não foi com Jesus, foi com Eliseu. Se você olhar na Bíblia, você vai ver, a primeira multiplicação de pães aconteceu com Eliseu. O manto de cura, lembra daquele menino que estava morto, filho da viúva? Deus foi abençoando, o manto que tira o veneno da morte, da panela. É só você lembrar, né, que quantas coisas aconteceram. E aqui tem um milagre específico, um machado, que é muito mais pesado que a água. Uma terra que tem muita madeira, né? Então vocês sabem bem o que é machado nessa terra aqui, porque lá para o nosso lado falta isso, mas aqui tem muita madeira. Eu nunca vi tanta, né? Aqui o pessoal trabalha com madeira, mexe com madeira, e aí um machado é pesado. Então a pergunta: é normal um machado flutuar? É milagre ou não é? Quando um machado flutua, você jogar o machado na água, o machado flutuar, só pode ser o quê?
milagre. E quais são as lições que a gente pode tirar dessa passagem? Acho que talvez seja o milagre menos pregado de Eliseu, né? Então, quando a gente vai falar para líderes, o que a gente pode tirar de uma passagem tão simples? Do machado que flutua. E eu nem ia pregar, acho que faz pelo menos quanto? Faz pelo menos uns 5 anos que eu não falo dessa passagem. Mas eu comecei a orar agora. Eu tinha outra coisa que isso estava aberto, e aí Deus começou a me incomodar para eu falar isso com vocês. Essa passagem de Eliseu, onde esse machado flutua, muito mais pesado que a água. E a história toda começa com uma escola de profetas. Fala comigo, escola de profetas. Se você olhar, diz que os filhos dos profetas, numa outra tradução diz discípulos de profetas. E se você olhar a história de Eliseu, você vai ver que havia entre eles uma escola de profetas. Uma escola de líderes. Algo semelhante à célula. Algo semelhante à igreja. Porque eu creio de todo o meu coração que vocês estão aqui porque há um discipulado de profetas nesse lugar. Há ou não há, queridos? Profetas que vão mudar essa cidade, profetas que vão transformar essa nação, queridos. Há um discipulado de profetas aqui. E os filhos dos profetas, eles estavam sendo treinados por Eliseu. É isso aqui, era uma reunião de líderes. Era uma reunião de um treinamento de profetas. E vocês são profetas de Deus nessa cidade. O líder de célula é um profeta. E eles estavam se preparando para o ministério. Eles estavam ensinando pessoas. Então eram pessoas que amavam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Quem ama? Você ama a Deus mesmo de todo o coração? Você ama? Levanta a tua mão. Olha para ele e fala, eu te amo, Jesus. Quem ama a casa de Deus? Quem ama essa casa? Eles amavam a casa de Deus. Quem aqui tem um compromisso com Deus? Deus é o Deus da tua vida ou não é? Sabe, pessoas que tinham um compromisso com Deus, queriam mais de Deus, queriam a presença de Deus, que reconheciam que precisavam crescer. Quem reconhece aqui que precisa crescer na casa de Deus? Olha o que eles disseram, acompanha comigo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Eles disseram assim, eis que o lugar que habitam contigo é estreito demais para nós. Fala bem alto comigo, fala assim, esse lugar. Está fraco, diga, este lugar é pequeno demais para tudo aquilo que Deus vai fazer em São João del Rei. Quem crê que esse lugar é muito pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa cidade, queridos? Líderes que querem viver a presença de Deus têm uma consciência. Se nós queremos mais, se Deus vai fazer mais, a primeira coisa, o lugar onde nós estamos é muito pequeno. Havia uma consciência neles. E o que nós podemos ver neles, quando falam essa situação, quando eles levam isso para o profeta, qual é a primeira lição dessa passagem? Eles não eram pessoas acomodadas. E eu quero fazer uma pergunta. Você conhece alguém acomodado aqui na igreja? Quem conhece? Se chover de manhã, ele vai de tarde. Você pergunta, e aí, meu irmão? Ele fala, pendurei o sapato na roseira. O cara quer nada com nada. A saracura piou no toco. Das duas, uma. Ou chove ou não chove. O cara falou coisa com coisa? Não. Tem gente que está aqui na igreja, queridos, que vai no embalo. Liga no ponto morto e deixa aí. Ele vai. E muitas vezes, o que eu quero dizer, o comodismo nos atinge. Atinge ou não atinge, queridos? A pessoa não vê por que crescer. Ela é sossegada. Para que prosperar? Mineirinho. Deixa no meu canto, mascando meu capinzinho, sentado na beira do caminho, na beira do rio com a varinha de pescar. A pessoa não vê como mudar as coisas. Para que mudar? Para que melhorar? E aí vem o cansaço, bate a frustração. Muitas vezes nós nos conformamos com as perdas, nós nos acomodamos e nos tornamos incrédulos. Mas há uma palavra de Deus
para a vida de vocês como casa de Deus. Isaías 51:9 diz: desperta, arma-te de força do braço do Senhor. Eu queria que você levantasse sua mão direita agora, porque eu quero profetizar que o Senhor neste ano trará restauração de forças para a liderança desta casa, em nome de Jesus. O Senhor está aqui soprando uma restauração de forças para a tua vida, para o teu casamento, para o teu trabalho, para aquilo que você faz. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá uma restauração de forças nesse lugar para a glória de Deus. Esse despertar vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor, queridos? Eu creio que há um despertar, restaurar de forças. Mas guarda uma coisa, aqueles homens não eram acomodados, aqueles homens queriam crescer, aqueles homens queriam mais, aqueles homens queriam prosperar, eles queriam se reunir num lugar onde coubesse mais gente. Se a sua célula estava com 10, eles queriam que essa célula multiplicasse. Eles não queriam ficar do jeito que eles estavam, eles olhavam para aquilo que Deus tinha feito e falavam: profeta, nós precisamos de um lugar maior para estudar a palavra, para ler a palavra, para ministrar o Senhor. A palavra deles foi: o lugar é estreito demais. Diga comigo, este lugar é pequeno demais. É por isso que o Senhor precisa fortalecer os nossos braços, fortalecer as nossas vidas, ampliar a nossa visão. Quem quer mais de Deus? Levanta bem alto sua mão. Levanta bem alto. Eu quero que você declare para a tua vida, eu quero que você profetize. Fala assim comigo: eu preciso crescer. Declara mais alto, diga: eu preciso crescer na minha vida pessoal, na casa de Deus, no envolvimento com a obra de Deus, na manifestação da presença de Deus, nos milagres de Deus, no relacionamento íntimo, profundo, apaixonado pela presença de Deus. E eu quero declarar, querido, para você que está com a mão levantada: Deus sempre tem, Deus sempre projeta e Deus sempre quer coisas maiores. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus estático, Deus não é um Deus parado, Deus não é um Deus que está ali sem fazer nada. Ele sempre é um Deus que tem algo novo, Ele sempre é o Deus que tem coisas maiores e Ele tem coisas grandes para a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus pequeno, Ele é um Deus grande. Querido, guarda uma coisa: quando Deus está trabalhando, quando o Espírito está soprando, você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar isso? Pode baixar a tua mão. Como é que foi o culto, meu irmão? E foi uma paradeira de Deus. Você já viu isso aí? Como é que foi o culto? O cara saiu com a honra, mas foi uma paradeira. Foi um sossego. Você já viu alguém falar assim? Não, quando Deus está agindo, as pessoas falam: Deus está movendo. É assim ou não é? Quando alguma coisa está acontecendo, é porque Deus não está o quê? Parado, Deus está movendo. É por isso que a gente chama de mover de Deus, nunca de parada de Deus. Mas tem gente que prefere ficar: e aí, meu irmão, estou numa paradeira de Deus agora. Estou dando um tempo para mim. Estou dando um tempo para a minha vida. Agora, o diabo está parado, queridos? O diabo está parado? Aliás, Isaías diz: nunca se ouviu, nem jamais se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando nesse momento por você ou não está, queridos? Lá em João, Jesus olha para os discípulos e diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus também está trabalhando nesse momento, tá ou não está? Oh, se Deus está trabalhando, se Jesus está trabalhando, por que você quer ficar parado? Mas tem gente que quer ou não quer? Deixa no meu cantinho. Só que Deus é um Deus que se move. E esses homens tinham o mover de Deus dentro do coração deles, porque eles sabiam que Deus não é aquele velhinho que está numa cadeira de balanço, olhando lá do céu, e olha, deixa eu ver o que está acontecendo, e fica aquele velhinho ali. Não, Deus está em pé no trono nesta noite, olhando para nós, dizendo: eu quero ver corações apaixonados pela minha presença, porque eu quero fortalecer a vida deles, eu quero tocar na vida deles, eu quero mover na vida deles. Eu sou um Deus e não há outro. Deus é um Deus grande e de coisas maiores, é ou não é, queridos? Ele é um Deus de coisas novas, Ele sempre tem mais. Coloca a mão no teu coração. Deus sempre tem novas situações, novos propósitos, novas conquistas, novos projetos. Eu creio que Deus vai levar esta casa ao maior crescimento que ela jamais teve, queridos. Sabe por quê?
Porque Deus está olhando para corações de pessoas que dizem: Senhor, eu quero a tua presença. Só que tem gente acomodada, que nunca quer sair da vidinha, não tem sonho, se der eu vou, se não der eu faço, se me quer. E tem gente que é brincadeira, queridos. Mas aqueles homens não. Aqueles homens eram discípulos de profeta. Aqueles homens estavam sendo treinados e estavam debaixo de um profeta. E eu creio que Deus levantou profetas sobre vocês nessa casa para dizer: há uma visão que vai nos levar a algo maior. Esse é o seu coração, não é, pastor? É ou não é, pastor? Ou seja, há uma visão profética nesta casa. Há um manto profético, há um mover profético. Por quê, queridos? Porque quando há profeta na casa, é natural querer crescer. É natural querer progredir, é natural querer avançar, é natural ser dominado, ser envolvido e ser tomado por um espírito diferente. O lugar que nós estamos é pequeno demais. Essa foi a palavra deles, foi essa ou não foi? Não dá para ficar nesse lugar. Eles disseram: nós queremos um lugar maior, nós queremos construir algo maior, nós queremos sonhar com algo maior. Por quê? Porque Deus é um Deus de coisas grandes, e não existe nada que o Senhor não possa fazer na minha vida e nas nossas vidas. Então a primeira lição: eles não eram pessoas acomodadas. Diga comigo: eu não posso ficar acomodado. Mas a segunda coisa, agora dá a mão para quem está ao teu lado, dá a mão, todo mundo aí, dá lá, vai lá, fala assim: nós precisamos, vai lá, trabalhar em unidade. Vou repetir: nós precisamos trabalhar em unidade. Diga mais uma vez bem forte: nós. Quem crê que Deus vai unir cada vez mais os corações dessa casa? Você pode dar um aplauso a Ele. Sabe, querido? Se no versículo 1 ele diz: o lugar é estreito demais. No versículo 2 eles disseram: vamos, pois, ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Diga comigo: uma viga. E construamos o lugar em que habitemos. A palavra é cada um de nós. Diga comigo: cada um de nós. Se poucos trabalharem, fica pesado ou não fica? Mas se cada um pegar a sua viguinha, fica mais fácil ou não fica? Então olha para o teu irmão e fala: é uma viguinha só, meu irmão. Se cada um pegar a sua viga, constrói mais rápido ou não constrói? O problema é que tem gente que fala assim: já que tem gente que carrega, deixa eu assistir. E como tem gente que assiste na igreja. E eles falaram assim: ó, tomemos cada um de nós. Ou seja, todos precisam se envolver na visão que Deus tem dado. Se não houver um envolvimento na visão, não vão chegar aonde Deus quer que chegue. A gente só chega aonde Deus quer que nós cheguemos se nós vivemos em unidade. Em nenhum momento um profeta daquele disse: eis que assim diz o Senhor, cada um por si e Deus para todos. Só que tem gente que age assim na igreja. Eu amo Deus, pastor. Deus é próprio para a minha vida, só que não faz nada. Esse está profetizando, cada um para si e Deus para todos. É assim ou não é? Quando a pessoa não se envolve, quando ela não pega a sua viguinha, quando ela não se envolve com a visão, a casa vai crescer, queridos? Então, se uma visão é dada, nós precisamos crescer. E como nós vamos crescer? Se Deus trouxe uma visão, apenas como exemplo, nós vamos crescer através da célula. E alguém não estiver na célula, ele está carregando a sua viguinha? Está carregando ou não está? É lógico que não. Está lá em casa, sossegado e deixando os outros carregar. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga: é uma viguinha só. O que eu quero que você entenda, querido, o que eu quero que você entenda é que nada na casa de Deus funciona se não houver unidade. Nada funciona se a gente não caminhar junto. Se cada um não fizer a sua parte. Aqui, eles nunca disseram cada um para si, não. Eles disseram assim:
cada um de nós pegue a sua viguinha. Cada um de nós faça a sua parte, um pouco de cada, mas trabalhando juntos, sonhando juntos, crescendo juntos. E aí nós podemos dizer, nós vamos construir algo maior nessa cidade. Porque se não houver unidade, nós vamos chegar em algum lugar, queridos? Não tem como. Nós precisamos entender. Tinha uma canção antiga, alguém que é antigo também vai lembrar, é uma canção miserável, que a canção cantava assim, né? Você no seu cantinho e eu no meu. Quem lembra dessa canção? Alguém lembra disso aí? Ainda tinha coreografia. Né? Eu não lembro dela inteira, mas você acha que isso é canção de igreja, querido? Você no seu cantinho e eu no meu. Canção mais miserável. Né? Tinha umas coisas que a gente cantava que dá licença. Né? Tem hino maravilhoso. Mas eu falo, tem alguns hinos. Eu sempre digo para a Denise, tem uns hinos que a gente não devia cantar, né? Da linda pátria estou tão longe, tão fraco estou. De tenho Jesus, saudade, quando é que eu vou? Você está comigo. Vindas no jardim. Mas imagina o seguinte, a canção, só falar de longe, de estar lá. Quando Jesus está longe. Não, o que Jesus nos quer é cada vez mais perto. O que Ele nos quer cada vez mais juntos. Então, em vez de cantar você no seu cantinho e eu no meu, não é melhor a gente cantar somos corpo e assim. Olha aí. Unidos, vivendo. Você pode dar a mão para a fileira? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso. É uma amiguinha só. Em vez de cantar você no seu cantinho, em vez de falar, carrega a sua viga que eu vou assistir, se a casa crescer muito bem, eu quero ficar sossegado, não. É dizer, o lugar é pequeno demais, mas nós vamos trabalhar juntos para que essa obra aconteça nessa cidade em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Dá a mão de novo, vai lá. Como é precioso. Olha aí, declara para ele, juntos lado a lado. Andamos com Jesus, expressamos o amor, que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você.
eu quero te dizer, querido, é que fica tudo mais fácil quando todo mundo trabalha em unidade. É isso, porque quando cada um pega a sua viguinha, o grande problema é quando a pessoa se isola, quando a pessoa fica só. O grande problema é quando ela está no cantinho dela e não tem quem ajude, não tem quem ore com ela, não tem quem fortaleça, não tem quem chore, não tem quem se alegre. Nós precisamos uns dos outros, precisamos ou não precisamos, queridos? Você tem que ter consciência disso quando há uma visão. Nós precisamos crescer. O crescimento não acontece se não houver o quê? Unidade. É por isso que ele diz, cada um de nós, porque a igreja não é feita de domingo, a igreja é corpo, a igreja é célula, é relacionamento, e é por isso que a gente precisa se envolver, estar próximo, estar juntos, trabalhar em equipe, crescer juntos, cada um pegando a sua viguinha, e ao pegar a viguinha, a obra vai crescer em nome de Jesus. É todo mundo trabalhando em unidade, inclusive o profeta, fala, o pastor também, fala para o teu irmão, fala assim, o pastor também. É verdade ou não é, queridos? Porque ele, no versículo 3 falou assim, um olhou para ele e falou assim, serve-te com os teus servos, vão trabalhar com a gente, pastor? E ele falou, eu irei. Está junto também. Queridos, a visão que Deus tem dado, pastor Diego, pastora Carol, a visão que tem saído dos pastores desta casa, é que nós precisamos caminhar juntos. Porque nós estamos juntos nessa batalha. Nós estamos juntos naquilo que Deus quer fazer. Nós temos que estar juntos. Nós temos que descer ao rio de Deus juntos. E é por isso que no versículo 4 diz, e o profeta foi com eles, e chegaram ao Jordão, e cortaram madeira. Você sabe, Jordão era um rio de tratamento, mas também era um rio de grandes milagres. Jordão foi o rio onde Jesus foi batizado. Jordão foi o rio onde Naamã foi curado da lepra, lembra? Quando ele mergulhou 7 vezes. Jordão foi o rio que mais abriu. Lá atrás, Israel passou a seco para entrar na terra. Quando Elias foi para o lado de lá, Jordão abriu. Quando Eliseu voltou, jogou o manto, Jordão abriu. Eu acho que quando chegava um profeta na frente do Jordão, eu falava, já vou ter que abrir, não é verdade? Porque já tinha aberto tanto que ele já sabia até o jeito de abrir e fechar. Entendeu? Mas foi o rio que mais abriu na Bíblia. E aí, eu creio, mais do que nunca, que tudo que Deus vai fazer nesse lugar, o crescimento, a unidade, é fruto porque vocês vão juntos ao rio de Deus, em nome de Jesus. Aí esse lugar, muito perto desse rio de milagres, desse rio da presença, desse beber as águas, ser levados por essa correnteza, por isso que Deus quer que vocês levem, lá em Ezequiel capítulo 47, versículo 12, diz assim, que árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, e as folhas nunca murcharão, e os frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Esta casa, portas abertas, Deus levantou para sempre ter comida e sempre ter remédio espiritual para essa cidade, em nome de Jesus. Deus levantou a vida de vocês, e foi junto a esse rio que eles foram trabalhar. Você foi chamado a trabalhar junto ao rio de Deus, cortar madeira. Mas olha o que aconteceu, versículo 5. E sucedeu que enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. Era um líder, era um profeta, que amava a Deus, que não era sossegado, que queria a presença de Deus, queria ver a casa crescer, estava em unidade, cortando um tronco, batendo na madeira, trabalhando para construir um futuro melhor, trabalhando para crescer, lenhando por coisas maiores, e de repente ele perde o machado. Ele perdeu algo que não pertencia a ele. Ele perdeu algo que tinha sido emprestado para ele, mas que sem aquilo o seu trabalho não era útil. Ele não conseguiria continuar trabalhando com efetividade sem o machado. E ele ficou desesperado. E de repente ele deu um grito e disse: ai, meu Senhor,
era emprestado. Faz assim com a tua mão, líder, por favor. Muitas vezes na correria das nossas vidas, muitas vezes na necessidade que nós temos nessa sociedade tão sem tempo, de crescer, de trabalhar, de prosperar, de ver as coisas acontecerem, a gente acaba perdendo o principal. Aquilo que conta, aquilo que traz resultados. Nós paramos de nos relacionar com Deus. Está com a mão assim? Quantos líderes, profetas, na casa de Deus, querem crescer, sonham, creem, não estão acomodadas, trabalham, mas de repente perdem o machado, perdem o principal. E por conta de coisas que acontecem, perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a palavra, perde a vontade de buscar a presença de Deus, de estar com o povo de Deus, de adorar a Deus, perde a unção, perde a alegria de servir na casa de Deus, perde a alegria de estar em comunhão com o corpo. Eu creio que nessa noite, queridos, que o Senhor quer nos levar a crescer como casa, e crescer em unidade. Nós precisamos parar para pensar. Quantos caminhos parecem corretos? Que até são respostas de Deus, mas acabam afastando a pessoa. Provérbios 16, 25. Se você quisesse fazer assim mais baixinho, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que Deus tem projetos de crescimento para todos nós. Quando Jesus nos alcançou, Ele nos alcançou para que a gente conseguisse alguma coisa. Quando Jesus alcançou as nossas vidas, Ele já tinha planejado coisas para nós. Ele nos chamou para projetos, Ele nos chamou para bênção, para projetos de crescimento. É por isso que lá em Ageu, capítulo 1, ele diz: considerem os vossos caminhos. Numa outra tradução diz: veja onde os seus caminhos têm te levado. E a minha pergunta para você nessa noite, líder, é essa: será para você que tem um coração bom, que quer crescer, que sabe a importância da unidade, mas será que algo não ficou para trás? Será que você não perdeu algo importante? Será que algum machado não ficou para trás na sua vida? E eu quero lembrar você do rei Josias, porque o rei Josias, enquanto ele buscou, enquanto ele orou, enquanto ele permaneceu, enquanto ele colocou Deus como prioridade, enquanto ele, estava lá diante de Deus, ele tinha um exército poderoso. Era um homem abençoado. Só que lá em Crônicas 26, 16 diz: mas quando ele prosperou, o seu coração ficou exaltado. De repente ele esqueceu que a força, que a bênção, que a graça, a alegria, a prosperidade, a unção eram emprestados. Nada é nosso, nada vem de nós, nada sai de nós. Se nós podemos alguma coisa, é porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece, não é porque vem de nós nem das nossas forças. O machado era emprestado, querido. Nada que traz resultado na sua vida vem de você. Deus te deu, Deus colocou nas suas mãos, mas pertence a Ele. Se você esquecer que vem dEle, você está perdido. Teu emprego foi Deus que te deu. A tua sabedoria foi Deus que te deu. As tuas finanças foi Deus que te deu. Porque tem gente que diz: Deus, me dá um emprego melhor. E quando Deus dá um emprego melhor, o emprego afasta ele de Deus. Deus, me dá um filho. E quando Deus dá um filho, aquele filho se torna um Deus. E a pessoa não vem mais na igreja por causa do filho. Ninguém nem pode chegar perto da criança.
Aí o médico fala, tem que ficar 4 meses em casa. Querido, alguém de vocês que ficou 4 meses em casa quando era nenê? Agora o médico fala, criança tem que ter ar-condicionado, tem que ficar 4 meses em casa. E as mães ficam cheias de frescura com criança. Criança parece que é um negocinho, uma casa que tem, ninguém pode nem chegar perto. Você foi criado assim, querido? E você está aqui. Está cheio de gente com frescura com criança, deixando de vir da igreja por causa de criança. Querido, Deus te deu, foi emprestado por Deus, porque é muito bonito. Senhor, meus filhos são teus. Só que na hora que alguém chega, vira um... Ninguém gosta. Que filho de Deus é esse? Conhece alguém assim? Me dá, Deus. E Deus dá. Deus coloca o machado na mão. E esse machado, a pessoa esquece que é emprestado. Deus me dá um carrinho, que eu quero levar os irmãos da célula para pescar no meu ranchinho. Deus dá o carrinho, ele nunca põe o irmão dentro do carro. E se alguém chegar perto, ele ainda briga. Deus, eu quero te servir. O dia que eu tiver não sei o quê, eu vou fazer. Só que a pessoa vai, na ânsia de ter, de trabalhar, esquece que o machado é emprestado. Pega a mão do teu irmão agora, olha de uma pessoa só, olha nos olhos dela e fala assim: o emprego, as finanças, casamento, filhos, tudo que você tem. Agora você vai declarar, foi Deus ou não foi Deus que te deu? Responde. Porque é muito fácil falar, Deus, a minha família é tua, eu pertenço a ti, tudo é teu. Só que na hora de agir, age como se fosse teu. Esquece que é emprestado. Deus colocou coisas nas tuas mãos, queridos. Nós somos o quê? Mordomos apenas. Nós somos apenas mordomos. Mas tem gente que se esquece disso. Tem gente que se esquece que aquilo que traz resultado foi emprestado por Deus. E por isso se afasta. Não caminha mais em unidade. Não vai, sabe o que é, pastor? Eu gostaria muito, eu sei que célula é de Deus. A célula é uma bênção. Só que eu não tenho tempo. Estou tão ocupado. Estou estudando, estou trabalhando. Eu vou na célula como? Mas na hora de passar no vestibular, na hora de... Deus, me ajuda! Me dá! E Deus dá o machado. E aí a pessoa esquece que o machado é emprestado. Perde no meio do caminho. Estava lá adorando a Deus. É por isso que aquele homem ficou o quê? Desesperado. E muitas vezes as pessoas estão tão tranquilas, porque não se estão dando conta da falta do machado. E aí não percebe porque é difícil fazer determinadas coisas na casa de Deus. Porque lenhar madeira sem machado, machuca ou não machuca, queridos? Lenhar madeira sem machado, corta a mão, dá calo, dá bolha de sangue, arrebenta a mão. E aí o cara cansa, quer largar, não aguenta mais. Porque em vez de lenhar com machado, está lenhando com madeira. E aí bater na madeira para derrubar a árvore, vai levar muito mais tempo. Um dia a árvore até cai. Mas está lá. Somos corpo. E assim vem. E a mão vai doendo. Porque não tem resultado. E é por isso que tem tanta gente querendo largar. É por isso que tem tanta gente deixando de fazer aquilo que tem que fazer. Sabe que tem que crescer, sabe que tem que trabalhar em unidade, sabe que é bonito, mas deixa de fazer, porque esquece que o principal veio de Deus. E aí, acha que foi ele, e perde o sentido da vida espiritual. Eu queria que você levantasse sua mão por um momento nessa noite. Você levantasse os seus olhos para Deus. E dissesse assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero o machado de volta. Eu quero que você fique com sua mão. Tinha alguém no teclado? Não tinha, né? Tinha. Sobe lá para mim, minha irmã, por favor. Fica a tua mão levantada. Porque tem gente aqui, queridos,
que já orou direto, já jejuou direto, não faltava em nada, queria mais de Deus, eram alegres, dispostos a ajudar, mas passa o tempo, a pessoa não aguenta mais ficar na presença de Deus, não vê a hora do culto acabar. Antes acabava, ficava batendo papo. Como eu falei, tinha uma bicicleta e orou, Deus me dá um carrinho, nem que for um Fiat 147 a álcool. Me dá, Senhor. E Deus abençoa. E ele deixa de vir na igreja por causa do carro. Deus me dá um casamento, me dá um filho. E ele larga por causa de um emprego melhor. E tudo passa a ser difícil, perde o desejo, perde a sede, perde a fome de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, fala de uma igreja jóia, tremenda. Vocês são uma igreja jóia, tremenda, queridos, trabalhadora, perseverante, não suportava homens maus, confrontava aqueles que se diziam apóstolos e não eram, suportaram provas, perseveraram, mas de repente eles ouviram uma sentença: igreja, vocês perderam o machado, vocês perderam o primeiro amor. Lembra de onde vocês caíram. Arrependam-se e voltem às primeiras práticas. Querido, meu irmão, minha irmã, de que adianta lutar, crescer, correr, trabalhar e perder o principal? Perder aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus deu muitas coisas a esta casa. Deus deu muitas coisas, muitos machados a essa igreja. E eu quero declarar que nesta noite nós vamos trazer de volta, nós vamos recuperar valores que se perderam, coisas que ficaram no meio do caminho. Mas tem que haver um reconhecimento: Senhor, eu quero o meu machado de volta. Quem quer o seu machado de volta? Levanta bem alto a sua mão nessa noite. É Deus olhando para esta casa, olhando para a tua vida, porque Ele quer trazer de volta a alegria de estar na casa, a alegria de ver Deus agindo, a alegria de ver Deus trabalhando, porque tudo que você tem, foi Deus ou não foi que te deu? Foi ou não foi Deus que te deu? Dá para ficar sem esse machado? Dá para ficar sem esse machado, pastor Amorim? De maneira alguma. Quanta coisa Deus quer trazer de volta a esta casa. Quer trazer ou não quer, queridos? Quantos creem que aquilo que vai trazer grandes resultados, esse machado, Deus vai fazer um milagre nesse lugar e Ele vai trazer de volta em nome de Jesus? Deus vai trazer a alegria de volta, Deus vai trazer a força de volta, Deus vai trazer a graça de volta, Deus vai trazer a unção de volta, Deus vai trazer o óleo para pessoas que estão aqui. Eu não estou falando para a igreja em geral, estou falando para você, para a tua vida. Deus vai renovar o teu coração nesses dias. É por isso que não basta querer crescer, não basta querer caminhar em unidade, tem que dizer: Senhor, eu quero o machado de volta, era emprestado, foi o Senhor que me deu, eu não posso ficar sem ele na minha vida. Dá para ficar sem o machado? Dá para ficar sem o machado? Dá. Não dá para ficar. Dá para ficar sem o machado? Não dá. Por isso que eu creio que nesses dias Deus está soprando sobre esta casa para dizer: eu quero fazer um milagre nesse lugar. Aquilo que alguns achavam, porque é impossível. É impossível, não é um machado flutuar. Aquilo que alguns estão achando que é impossível acontecer, Deus está dizendo: eu posso fazer e eu posso trazer de volta. Eu posso agir na vida de vocês. E eu creio que o Senhor está dizendo, há um sopro nessa casa dizendo: chegou a hora de recuperar, de restaurar, de restituir, de trazer de volta aquilo que ficou parado no meio do caminho. E eu estou com a minha mão levantada também, porque de repente no versículo 6, o homem de Deus, o profeta perguntou: onde caiu? E ele disse: foi ali, ó, foi ali, onde o problema começou. O que roubou a minha fé? O que roubou?
o meu casamento, os meus filhos, a minha alegria, as minhas finanças, a minha saúde, a minha comunhão com Deus. Peça para Deus te mostrar agora, querido. Onde foi o momento que de repente o machado caiu na água e você começou a trabalhar, você ama a Deus, mas os resultados já não foram os mesmos. E no versículo 7, no versículo 6 diz: então Eliseu cortou um pedaço de pau, lançou ali e fez flutuar o machado. E ele disse: levanta-o. E ele estendeu a mão e tomou o machado. Eu quero dizer uma coisa, querido. Você está com a tua mão levantada, você que olha aqui para mim um pouquinho. Quem crê que Deus está aqui nessa noite para trazer de volta machados para a vida de vocês? Mas o que eu quero dizer, a função de Deus é trazer o machado, mas coube ao homem se encurvar e pegar o machado de volta. Deus faz o milagre, mas a pessoa cabe ir lá, pegar no rio e trazer de volta para a sua vida. E eu creio que a nossa parte nessa noite é nos curvar ao rio de Deus, é estender aí esse rio, porque o machado não vai cair de graça na tua mão. Há um preço a ser pago. E eu creio que nessa noite o teu machado já está flutuando no rio. Eu vou repetir, o teu machado já está flutuando no rio. Aquilo que traz resultados na tua vida já está flutuando no rio. Aquilo que é bênção de Deus, que é comunhão, que é glória de Deus, que é vida de Deus, Deus já está fazendo. Eu estou trazendo de volta a tua vida, a esta casa, a essa igreja, aquilo que traz resultados, que é fruto do meu agir e não do teu agir. Eu estou trazendo de volta. Vamos por um momento, olha para ele. E como aquele homem falou, pense em algo que ficou para trás na tua vida espiritual. E diga para ele: Senhor, traz de volta agora sonhos, projetos. Porque realizar o milagre é com Deus, mas vir ao rio é com você. Quando Eliseu jogou um pedaço de pau, numa tradução diz madeiro, madeiro fala de cruz, de sacrifício. E eu quero declarar que aquilo que foi roubado, seja o que for, pode parecer impossível, Deus vai fazer flutuar na tua vida nesse ano. Haverá paz dentro da tua casa, haverá harmonia na tua família, haverá bênção financeira, haverá unção, haverá graça, haverá vida no Espírito. O Senhor vai abençoar. Um dia, queridos, na vida de Davi, após um desânimo terrível, ele viu a sua família arrebentada, uma perda familiar, um momento muito difícil. Ele tomou chaves na sua vida. Ele pegou chaves, em vez dele pegar pedra, ele pegou chaves que abriam portas. Ele viu o inimigo fazendo uma festa com aquilo que era dele. Está lá em 1 Samuel capítulo 30. Mas naquele momento ele começou a adorar, ele começou a buscar a direção em Deus, e ele teve discernimento, mas ele foi determinado. Ele foi para cima do inimigo, ele falou: o inimigo não vai mais fazer festa com aquilo que não pertence a ele. Aquilo é machado meu, é bênção de Deus na minha vida. E o resultado está em 1 Samuel capítulo 30, que diz: não faltou coisa pequena nem grande, tudo Davi trouxe de volta. E eu creio que não faltará coisa pequena nem grande nesta casa, em nome de Jesus. Não faltará coisa pequena nem grande na tua vida. Deus vai trazer de volta.